gente vive no automático, a gente acorda com tempo limitado para sair de casa. E essa aceleração permeia todas as áreas da nossa vida. E a sexualidade não é também uma exceção. Então, como que isso está influenciando a vida, principalmente da mulher atual? E o que tem a ver com esse boom na procura de romantasia, de séries que englobam o romance, que focam no desejo, principalmente da mulher sendo desejada, né? Vou dar aqui uns exemplos para vocês. Off Campus, Bridgerton, Outlander. Então, algumas séries que saíram nesses últimos anos, que foram baseadas em romances escritos por mulheres e que estão bombando demais também na TV. O que isso diz sobre a nossa sociedade atual? Em 1990, mais de metade da população transava mais de uma vez por semana. Atualmente, menos de 1/3 das pessoas continua mantendo, na verdade, essa frequência. Então a gente pode ver que as coisas mudaram muito de 1990 para cá. Será que foi essa hiperconectividade que nos trouxe um afastamento da pele, do toque, do presencial? O que está acontecendo, né? O que a gente pode ver, assim, o que eu vejo diariamente, inclusive, nos meus atendimentos, é que a fantasia se transformou num antídoto para a monotonia da vida. E não tem como a gente não passar por isso num relacionamento de longo prazo, né? A gente vai passar pelo tédio, a gente vai passar pela monotonia. Mas é isso, como que a gente vai lidar com isso na prática? Isso vai fazer toda a diferença. E hoje a gente vive num mundo onde não tem muito espaço para o romance, né? Se a gente for olhar, as pessoas estão se relacionando cada vez menos. As novas gerações, inclusive, no ano agora, de 2026, 1 em cada 3 pessoas com menos de 30 anos ainda não transou esse ano. Então isso é um dado que mostra como as novas gerações não estão priorizando tanto sexo, que para talvez algumas gerações atrás era o ápice. Era o motivo pelo qual a gente saía, era o motivo pelo qual a gente se relacionava com outras pessoas muitas vezes. Não só o sexo, mas a intimidade, a troca, o romance. E hoje isso já não está sendo atrativo o suficiente para que as pessoas se exponham. E daí vem esses personagens aí que nos encantam na TV, por exemplo, Off Campus. Foi um vídeo recentemente que eu fiz até no Instagram, que alcançou mais pessoas. E daí tu vê nos comentários ali diversas mulheres falando: nossa, eu queria muito que existissem homens assim na vida real, só na fantasia mesmo. Ou assim, só numa fantasia para um homem prestar atenção no desejo da mulher. Eu li diversos comentários assim nesse último vídeo que eu publiquei sobre essa série específica Off Campus, que foi um fenômeno e foi baseado numa série de livros de uma escritora americana que basicamente realizava a maior parte das fantasias femininas, né? A gente aprende desde muito cedo como mulher também a basear o nosso desejo no quanto nós somos desejáveis. Isso é um fato. Se a gente for olhar pesquisa, se a gente for olhar na nossa história também, olhar pra tua vida, o que tu aprendeu sobre o teu desejo? Muitas vezes, quase nada. Mas a gente com certeza aprendeu como mulher a ser desejável. E isso fica muito escancarado, inclusive, nessas séries, nesses romances, nesses livros, que centralizam muitas vezes uma mulher sendo desejada e recebendo essa atenção e presença do personagem principal, de quem que ela tá envolvida ali nessa situação. Só que olha só, o que escancara? A falta. Será que na vida real a gente tá tendo espaço para se sentir de fato desejada, para se sentir de fato vista? Porque isso é algo que excita. Mas será que tá tendo tempo para isso acontecer no meio dessa correria que tu tá vivendo? E é justamente sobre isso que eu queria falar, porque parece que é algo besta, né? A gente pensa em livros de romance como se fossem uma fuga. E por muito tempo eu mesma vi dessa forma. Na verdade, instintivamente, falando da minha história, eu sempre adorei livros de romance. Na época do Crepúsculo, alguém lembra de Crepúsculo aí? Então foi um dos primeiros livros de romance, romantasia, né? Que a gente entra nesse gênero aí de romance com fantasia, que também, inclusive, foi um dos gêneros que mais cresceu
no ano passado pra cá. Então, nos últimos anos, tá exponencialmente crescendo demais a procura das pessoas por escritoras mulheres e livros de romance que envolvam fantasia também. E na minha história, eu senti na pele o quanto que isso é envolvente. Nossa, Crepúsculo pra mim nessa época era uma bíblia. Eu lembro que eu acordava de manhã, eu já lia, assim, frases do livro. Eu abria, às vezes, o livro como se fosse uma bíblia mesmo, assim, de abrir e procurar algo que fosse ressoar comigo naquele dia. E, obviamente, com a vida, com um movimento de cada vez as coisas estarem mais aceleradas, eu também fui acreditando que isso era uma perda de tempo. Não, uma perda de tempo no sentido de o que vai me agregar. Então eu fui deixando de lado, e por muitos anos eu deixei de lado. Tanto que só agora, com 30 anos, que ano passado eu fui resgatar esse hobby pra mim. Comecei a ler livros de romance, comecei a ler livros de romantasia de novo. E eu fiquei muito surpresa com o que eu encontrei ali nesses livros. Porque, na verdade, não foi só uma história que me instigava, uma história que me envolvia, mas uma parte minha que eu também não tinha mais acessado durante todos esses anos. E hoje eu vejo esses movimentos no top 1 do mundo, em diversos streamings diferentes. A gente vê uma tendência no público feminino que não tem como a gente ignorar. E se mostra em todas essas séries que eu comentei. Séries e livros, né? Off Campus, Bridgerton, Outlander. O que todas essas séries, fenômenos, têm em comum? É justamente esse olhar, essa presença, né? E daí quando a gente vai olhar pro desejo feminino, muitas vezes a gente pensa que tem um problema, a gente internaliza isso ao longo da nossa vida, né? De que nós temos um problema de libido por não desejar o sexo o tempo inteiro. Sendo que a gente vai ver a nossa rotina, que tempo que tu teve pra se estimular? Que tempo que tu teve pra pensar no assunto? Às vezes nenhum. Às vezes vai ser justamente vendo essa série, às vezes vai ser justamente no momento que tu pegar um livro na tua mão. E muitas mulheres, inclusive, na minha experiência clínica, fazem isso de forma escondida. Pra te ver o receio que a gente tem, muitas vezes, de explorar a nossa sexualidade de forma livre. Até ler um livro se torna um pecado, às vezes. Por quê? Não é porque tu tá traindo a pessoa com quem tu tá. Mas é porque tu tá traindo uma personagem que tu criou pra ti mesma na tua vida. Diariamente. Talvez essa mulher que deseja não se enquadre tanto nesse personagem que performa o tempo inteiro, que tá disponível o tempo inteiro para outras pessoas. E é justamente aí que tu vai se encontrar o teu desejo. Então eu vejo que esse é um fenômeno que mostra muito também como o desejo feminino funciona. Muitas vezes é esperado que o desejo feminino seja espontâneo. Mas, na verdade, se a gente for ver de forma prática, mais de 80% das mulheres têm o desejo responsivo, ou seja, ele não vai acontecer do nada. Se a gente esperar que ele aconteça sem nenhum estímulo, a gente vai ficar a vida inteira frustrado. O desejo, ele sempre vai... O desejo responsivo, né, que muitas vezes é o que a mulher internalizou, ele vai acontecer na resposta de algo. Então tem que ter algum estímulo excitante, algum estímulo ali que te desperte alguma curiosidade, que o erótico ele vive na curiosidade, às vezes a excitação começa na curiosidade. E é isso que vai despertar o teu desejo. Não vai ser o nada, né? E é muitas vezes exatamente isso que faz muitas mulheres se sentirem defeituosas sexualmente. E é o que eu vejo diariamente no meu consultório, assim, muitas e muitas mulheres se sentindo defeituosas por não desejarem de forma espontânea, como se fossem uma máquina. Mas é isso, que contexto que tu tá se dando pro teu desejo? A mulher, ao contrário do que a gente assume também socialmente, ela se entedia com a monogamia muito mais fácil do que o homem. Muito antes do homem. A gente pensa, nossa, o homem que tem muito desejo, né? Até por essa questão de, muitas vezes, infidelidade, né? De ser mais associada ao masculino culturalmente, sendo que hoje a gente sabe que não é uma verdade. Mas a gente tende a ver socialmente o homem como uma pessoa que se entedia mais fácil no sexo porque ele tem mais libido, né? Será que tem mais libido?
porque pesquisas já mostram que isso não é a verdade. A mulher, ela sim se entedia mais fácil com o roteiro. Ela se entedia mais fácil com aquilo que é previsível. Então, quando tu começa o sexo do mesmo jeito sempre, se tu sabe que aquele beijo no pescoço, tu já sabe pra onde que tá querendo levar, é muito provável que tu esteja menos presente pra receber aquele estímulo e até pra se excitar com ele. Então, sim, a gente vai perdendo muito mais rapidamente do que o homem esse desejo espontâneo, né? E também essa sensação de satisfação num relacionamento, porque nós precisamos de estímulos novos, que nem eu falei, nosso desejo é responsivo, então tem que ter um estímulo aí pra tá criando o teu desejo. O que é que tu tem feito? Né? O que espaço que existe no teu relacionamento também pra cultivar esse desejo, porque é algo que a gente muitas vezes vê como proibido, por exemplo, um livro que te deixa excitada, que fala sobre romance, que fala sobre excitação, que fala sobre desejo e prazer. Por que não abrir a porta e convidar a pessoa com quem tu se relaciona a ler junto contigo daqui a pouco um romance desses? Eu acho que é a forma como nós olhamos para nossa intimidade que molda a nossa satisfação. Se tu não se sente merecedora de ter esse espaço, tu nunca vai receber ele. Então, principalmente, o que eu queria trazer nesse episódio é justamente isso, essa liberdade de... Sim, muitas mulheres estão ocupando mais esses espaços, procurando esses livros, procurando essas séries. E por que não ocupar isso com totalidade? Por que permanecer com a culpa? Porque a culpa sempre vai estar travando o prazer. A culpa é a inimiga máxima do nosso prazer como mulheres. Então, a fantasia talvez seja justamente o oposto do que a gente imagina. A gente pensa que a fantasia muitas vezes é uma fuga. Mas e se ela fosse o antídoto? O antídoto da monotonia. O antídoto de banalizar a tua vida. Porque começa também no nosso olhar. Quando nós nos permitimos olhar para a vida com mais encantamento, com mais apaixonadas pela vida, isso também muda completamente a forma como nós vamos viver o romance, como nós vamos nos permitir ser amadas e até viver o sexo. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vê como uma fuga pode ser o antídoto, e pesquisas mostram isso. Pesquisas indicam que pessoas que leem mais livros de romance e que envolvem sexo também têm mais liberdade para falar sobre aquilo que querem num relacionamento. Têm mais liberdade para se sentirem satisfeitas sexualmente. Que isso é uma chavezinha, é uma porta que se abre de dentro para fora. Por mais que a gente tente, de forma externa, acessar essa liberdade por outra pessoa num relacionamento, por exemplo, isso é muito comum. Né, que a outra pessoa queira que tu deseje mais, que tu se explore mais. Mas será que a pessoa consegue de fato fazer isso por ti? Ela pode te incentivar, ela pode estar do teu lado, mas tem que ser uma permissão interna. Tu que tem que estar disposta a gerar a maçaneta e permitir que esse desejo entre. Né? E às vezes é tão simples quanto virar uma página nesses livros. Então talvez esse movimento mostre muito mais daquilo que torna a vida de uma mulher realmente satisfatória do que a gente imagina.